Lenda africana: por que o cachorro foi morar com o homem? O cachorro, que todos dizem ser o melhor amigo do homem, vivia antigamente no meio do mato, com seus primos, o chacal e o lobo. Os três brincavam de correr pelas campinas, tomavam água do riacho, caçavam sempre juntos, brincavam alegremente. Um dia, ofegantes, os três com a língua de fora por causa do forte calor que fazia, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomarem uma decisão. Precisamos mandar alguém à aldeia dos homens para um pouco de fogo e buscar um pouco de fogo. Fogo? Perguntou o cachorro. Sim, fogo, respondeu o lobo. Para queimar gafanhotos assados, já respondeu o chacal com água na boca. E quem vai buscar o fogo? Respondeu o cachorro. Você. Isso foi a resposta do lobo e do chacal ao mesmo tempo, apontando para o cão. É claro que o cão sabia que na tradição africana, o cão que era mais novo não teve outro jeito a não ser obedecer, porque naquela época, e claro, até hoje deve ser, os mais novos obedecem os mais velhos. O cão correu muito, até alcançar um cercado de espinhos e paus pontudos que protegia a aldeia dos ataques dos leões. Anoitecia, e das cabanas saía um cheiro gostoso. O cachorro entrou numa delas e viu uma mulher dando de comer a uma criança. Cansado, resolveu sentar e esperar a mulher se distrair para ele pegar um tição. Uma panela de mingau de milho fumegava sobre uma fogueira. Dali, a mulher, sem se importar com a presença do cão, tirava pequenas porções e as passava para uma tigela de barro. Quando terminou de alimentar o filho, ela raspou o vasilhame e jogou o resto do mingau para o cão. O bicho, esfomeado, devorou tudo e adorou. Enquanto comia, a criança se aproximou e fez carinho nele. Passou a mão na cabecinha dele, acariciou seu pelo. Então o cão disse para si mesmo: eu é que não volto mais para a floresta. O lobo e o chacal ficam me dando ordens, vivem fazendo isso o tempo inteiro. Aqui não falta comida e as pessoas gostam de mim. De hoje em diante, vou morar com os homens e ajudá-los a tomar conta da sua casa, e eu vou ajudá-los a tomar conta deles também. E foi assim que o cachorro passou a viver junto aos homens, e é por causa disso que o lobo e o chacal ficam uivando na floresta, chamando pelo primo fujão. O que nós aprendemos com essa lenda africana? Que devemos cuidar bem dos nossos animais de estimação. Vamos agora na página 78 fazer a interpretação do texto, tá? Então, na atividade 1, vocês têm que responder oralmente, mas caso vocês estivessem em sala de aula. Como não é possível, o que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês coloquem a resposta aqui mesmo, tá? Se vocês não quiserem, pode colocar no caderno. Na atividade 2, os personagens bichos eram quem? Eram amigos, eles eram irmãos ou eles eram primos? Na dúvida, assistam a primeira parte do vídeo, tá bom? Se vocês não terem lido ainda a história. 3. Como era a relação entre os personagens bichos? Como eles conviviam? Retire a parte do texto que mostra isso e coloque aqui. 4.
Responda as questões a seguir. O que acontecia antes da estação das chuvas? Então, tem uma parte do texto que fala como ficava a região em que eles moravam, em que eles habitavam, antes da estação das chuvas, tá? B. O que os animais eram obrigados a fazer antes desse período? Antes de chegar o tempo das chuvas, o que eles faziam? Por que eles tinham que fazer? Eles eram obrigados a fazer. Se eles não fizessem, acontecia o quê? Também está no texto. 5. O que aconteceu quando o cachorro se aproximou dos humanos? E o que ele decidiu fazer? O que o cachorro decidiu fazer quando ele conheceu os humanos? 6. O que você acredita que teria acontecido se o cachorro tivesse feito o planejado? Então, nós sabemos que o cachorro não cumpriu o que prometeu, né, de voltar para conviver, para estar com o lobo e o chacal. Mas vamos supor que ele tivesse cumprido o que ele prometeu, que ia voltar. O que você acha que teria acontecido? Você pode escrever aqui, tá pedindo para você conversar com os colegas e o professor, mas é impossível. Então, coloque aqui ou no caderno. Na página 79, tem algumas atividades de reforço de conteúdos que vocês já viram anteriormente desde o início do ano. 1. Numere as palavras segundo a ordem alfabética. Então, as letras do alfabeto, cada uma tem um número. Então, letra A, número 1, letra B, número 2. Vocês vão colocar as palavras em ordem alfabética e vai colocar o número da letra no quadradinho. 2. Observe os encontros destacados e classifique-os de acordo com a legenda. Então, vocês vão ler cada palavra, observar as letras destacadas em negrito e vocês vão relacionar a letra à sua classificação. Por exemplo, a palavra jeito. Quais são as letras que estão destacadas? Ou a sílaba? Nós temos aí o ei. Jeito. Nós temos o encontro vocálico, ei. Então, se é um encontro vocálico, e nessa classificação aqui, eu posso dizer que é o quê? Um ditongo, certo? Chacal. Quais são as sílabas destacadas? O CH. Nós já vimos nas atividades anteriores que CH é dígrafo. São letras, a composição de duas letras com um único som. Então, eu vou colocar a letra C no quadradinho. Na atividade 3, vocês vão classificar as palavras quanto ao número de sílabas e a posição da sílaba tônica. Vamos lá, na tabela nós temos algumas palavras, vocês vão colocar a quantidade de sílabas de cada uma. Por exemplo, tradição. Tradição é trissílaba, porque quando separamos, tem 3 sílabas. É uma oxítona. Antigamente é uma polissílaba e a sílaba tônica é uma paroxítona. Professora, eu não lembro essas coisas. Então, tudo isso nós já vimos no decorrer das aulas. Se necessário for, retome os vídeos, façam revisão, tá bom? A gramática, gente, a ortografia, as regras básicas da norma da língua portuguesa, não é coisa que a gente consegue lembrar tudo de uma vez, mas são coisas que a gente precisa estar sempre estudando para poder memorizar. Na página 80, na atividade 4, vocês vão completar com C ou C cedilha. Eu já disse a vocês que o C cedilha, ele nunca vai ser o C cedilha com E ou C cedilha com I. Sempre com SA, com O ou com U, certo? Na atividade 5, vocês vão empregar corretamente os acentos agudo, circunflexo e util nas palavras das frases. Depois vocês vão reescrever essas frases
já com os acentos, tá? Então, ó, Fábio viajou de caminhão com o André. Como que vai ficar com acentuação? Fábio viajou de caminhão com o André. Então, vocês entendem a necessidade da acentuação nas palavras. Na atividade 6, vocês vão separar as palavras em sílabas e depois classificá-las de acordo com a posição da sílaba tônica. E aí vocês vão dizer se essa palavra é paroxítona, oxítona, proparoxítona. Revisem, retomem as aulas que já foram aplicadas, tá bom? 7. Acentue corretamente as palavras. Então, eu vou dar o exemplo da frase A. Mamãe colocou o fósforo atrás do relógio. Na verdade, não tá assim, tá? Mamãe colocou o fósforo atrás do relógio. Como vai ficar a frase acentuada? Mamãe colocou o fósforo atrás do relógio. Então, crianças, voltem lá nas atividades, nas aulas que a professora já deu sobre acentuação, sobre encontro consonantal, dígrafo, sílaba tônica e assim por diante. A página 81 não é para fazer, só em sala de aula. Boa aula e beijos!